Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no estudo da fé. Esse ano nós estamos trabalhando então os Salmos. Queremos assim aprender com os Salmos, vivenciar os Salmos, rezar os Salmos, traduzi-los em nossa caminhada de fé. Hoje meditaremos o Salmo 7. Então, nos coloquemos na presença do Senhor e peçamos que seu Espírito Santo venha nos auxiliar neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Assim nos apresenta o Salmo 7. Senhor meu Deus, eu me abrigo em Ti. Salva-me dos meus perseguidores todos. Liberta-me, que não me apanhem como um leão e me estraçalhem, e ninguém me liberte. Senhor meu Deus, se eu fiz alguma coisa, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem me fez o bem, se poupei sem razão a quem me oprimiu, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vive por terra e aperte o meu ventre contra a poeira. Levanta-te, Senhor, com tua ira. Ergue-te contra o abuso dos meus opressores. Acorda, meu Deus, decreta o julgamento. Que a assembleia dos povos te cerque. Assenta-te sobre ela no mais alto. O Senhor é o juiz dos povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e segundo a minha inocência. Põe fim à maldade dos injustos e apoia o justo. Pois tu sondas corações e rins, ó Deus justo. Quem me protege é meu Deus, que salva os corações retos. Deus é um justo juiz. Deus ameaça a cada dia. Se não se convertem, ele afia a espada, estica o arco e aponta. Prepara suas armas que matam, aponta suas flechas de fogo. Vejam, o injusto concebeu a injustiça, está prenhe de ganância e dá à luz a mentira. Ele cava e aprofunda um buraco e acaba caindo na cova que fez. Sua ganância se volta contra ele, sua violência se recai na cabeça. Eu agradeço ao Senhor a sua justiça e canto ao nome do Senhor Altíssimo. Meus irmãos, temos aí então o Salmo 7. O Salmo 7, ele tem bastante diferença entre si nas traduções, mas de um modo geral, nota-se que ele tem uma introdução, que nós podemos perceber nele que é em forma de pedido, e temos também uma conclusão, que é em forma de louvor, dizendo então que ele canta ao nome do Senhor Altíssimo. O resto do Salmo, dos versículos 4 ao 17, é uma sessão de júri. Nós podemos perceber no Salmo, que é bem presente isso, essa questão do julgamento, do júri, do injusto, do justo, de quem é inocente, de quem não é inocente. Então o Salmo, o meio dele todo é falando disso. Deus é o juiz diante do qual comparecem o justo e os seus opressores. É isso que o Salmo quer nos expressar hoje. O justo, ele defende-se, dizendo da sua inocência, nada ele fez de errado para merecer as calúnias que os injustos estavam apontando contra ele. E depois pede que Deus dê a sentença. Deus, como justo juiz,
pede a ele então que dê a sentença. Ele vai ser então o juiz desta causa. Pois ele pede ao Senhor que se levante, que faça justiça, que acorde, quer dizer, ele está pedindo ao Senhor como que se ele estivesse dormindo, né, e pede ele que acorde, levante, né, faça justiça contra os injustos, né, e se apoie, dê apoio ao justo, né, esteja do lado do justo. Então é isso que o salmista quer pedir a Deus. E ele fala assim dessa forma justamente porque confia em Deus. Tem ali uma intimidade com Deus, se apega nele, se apoia em Deus. Por isso ele age desta maneira. Queridos irmãos, após então a pessoa que escreveu o Salmo ter manifestado então, o salmista ter manifestado a sua confiança em Deus, ele acusa então os seus opressores, acusa os seus inimigos, que são os injustos. E como nós dissemos, na conclusão nós temos ali então como que ele termina agradecendo ao Senhor por ter feito justiça, por estar do lado daquele que é justo, porque ele é um Deus justo e ele julga com justiça todas as coisas, né? Por isso ele canta então louvores em nome do Senhor. Então assim está organizado o nosso salmo, e nós vamos agora perceber por quê. Por que surgiu o salmo? Por que surgiu este salmo? Então podemos perceber que é um conflito, na verdade, né? Um conflito aberto entre o justo e o injusto. Os injustos aqui vão ser chamados de outros nomes também, como opressores, né? Perseguidores, inimigos, injustos, né? E compara eles como o leão que despedaça. Ele vem como um leão para despedaçar, e sem que ninguém possa fazer nada. Muitas vezes parece que a injustiça ela predomina, ela prende, né? Ela é maior do que a justiça. Pode parecer, mas na verdade quando nós temos Deus do nosso lado e como aliado, na verdade, é o contrário, né? Deus ele está do lado do... Pode ser que a justiça humana fraqueça, né? Que a justiça humana não leve a cabo tudo o que é verdadeiro, porque o humano julga conforme a sua consciência, os seus direitos, né? Não vai além daquilo, principalmente julga como forma humana, né? Então Deus é aquele que julga com justiça e dá sempre a misericórdia às pessoas. Então nós temos essa situação. O Salmo surgiu então em meio a esses conflitos abertos de perseguição, de calúnia, de injustiça. Nós vimos ali que também fala de ganância, e a ganância nos lembra relações econômicas dentro de uma sociedade, que muitas vezes pode ser corrupção, né? Pode haver injustiça na questão econômica, desfavorecendo assim a classe mais pobre, mais necessitada, favorecendo ainda mais aqueles que sempre têm. O que tem ainda terá mais. Essa é a lógica, muitas vezes, das relações econômicas. E o pobre cada vez mais pobre, né? Necessitado. Então, essa relação, esse conflito aberto é justamente porque esses grandes estão oprimindo os menores, os injustos. Por isso a injustiça está ali como que com toda a força contra o justo. Depois nós vamos ver, no decorrendo do Salmo, que inverte, que Deus tem lado. E o lado de Deus é dos menores, é o lado dos pequenos, dos mais abandonados, dos oprimidos, dos excluídos, dos injustiçados. Vemos então como funciona então a sociedade. O justo não tem para quem apelar. Muitas vezes acontece isso também nos dias de hoje, né? As pessoas não têm para quem apelar. Vai apelar para quem? Nos resta então a justiça divina.
Nós sempre falamos disso, né? Vou apelar então para a justiça divina. Se a justiça dos homens está falha, vale-nos a justiça divina. Então parece nos falar disto, né? A justiça dos homens que não defende, pois os juízes são muitas vezes corruptos, se deixaram levar pela corrupção, né? E o único recurso, na verdade, é fugir. Fugir para onde? Refugiar aonde? Aquele que confia em Deus sabe aonde refugiar, no seu templo. No lugar onde Deus ouve o seu clamor. No lugar onde Deus consola. No lugar onde Deus dá o aconchego, dá o alívio e apoia. E dá força para vencer todas as ciladas que nós temos. E salva a vida do justo. Confia e pede a Deus que seja de fato o juiz nesta causa. O justo, então, ele faz a sua própria defesa. Ele vai dizer ao longo dos Salmos que ele não se comportou, ou melhor, que ele comportou-se como uma pessoa íntegra, que ele não fez o mal, que não cometeu injustiça, que não pagou o mal com o bem, que não poupou sem razão aquele que o oprimiu, quer dizer, aquela famosa frase do olho por olho, dente por dente, né? Mas não, ele coloca ali a sua condição, que ele está sendo injustiçado, ele não tinha feito nada daquilo. Então apresenta diante de Deus, que ele elevou como juiz agora da sua causa, para que o defendesse nesse momento. Pede que faça então justiça, que Deus faça a justiça. E o justo, ele até sugere, né, qual poderia ser a sentença, que é por fim a maldade dos injustos contra os justos e apoiar o justo. Porque Deus sabe todas as coisas, né? O Salmo vai nos dizer que Deus sonda os corações e os rins, né? Quer dizer, Deus conhece o coração humano, Deus conhece o sentimento das entranhas, daquilo que é de dentro, do mais profundo do ser humano. E por isso ele pode ser juiz, sim. E é o único que pode nos julgar. Por isso a gente apresenta com todo o nosso coração, com toda a nossa piedade, com toda a nossa confiança em Deus, a nossa defesa. E Deus se coloca do lado desses que querem sempre o bem, fazerem o bem, querem também exercer no mundo a justiça. Mas que estes injustos, eles mesmos estão abrindo a cova fatal, né? Porque inverte, a questão se inverte. Se a gente paga com o mal vai voltar para a gente. Se a gente paga com o bem vai prevalecer também no nosso coração. Essa também é a regra nossa, né? Se queremos o mal também vai voltar para nós, né? Aquilo que nós queremos deve ser aquilo que a gente oferece. Se eu não quero o mal para a minha vida, eu não posso ser uma pessoa do mal. Se eu quero que aconteça na minha vida somente o bem, o amor, a paz, a justiça, então é isso também que eu tenho que pregar. É isso também que eu tenho que exercer na minha vida. Senão eu estou compactuando com aquilo de que eu quero também olho por olho, dente por dente. Isso não pode ser a regra da nossa vida. Principalmente a do cristão não pode ser, né? A gente tem que sempre que pagar com o bem, dependente do que fizeram conosco. A nossa vida tem que ser sempre o bem, porque o que vai prevalecer, queridos irmãos, é a justiça divina. Aqui passa, né? A vida aqui é efêmera, passageira. A de cima não. A justiça de Deus é eterna. Vale para nós isto. Nós confiamos, somos perseguidos sim, mas nós estamos ali caminhando na justiça e no amor, com Deus. Porque sem Deus, tudo fica mais difícil de se levar e de se viver. Então, quem faz o mal, quem pratica o mal, quem faz a injustiça, está cavando sim a sua própria cova fatal, né? Está cavando a cova para si mesmo, porque ele vai acabar caindo nela mesma. Então nós temos aí
o porquê dos salmos, por que surgiu os salmos, né? Diante de tudo isso que nós vemos. E onde está aqui compreendido o rosto divino de Deus? Deus, ele se apresenta nos salmos aqui, nós vimos, né? Como um soldado fortemente armado. Né? Quer dizer, é aquele que entra no combate com a gente, né? Que quer nos ajudar, que quer defender também a nossa causa. Então ele é comparado ao soldado fortemente armado, que luta pela justiça. Ele também ameaça, né? É abrigo para quem luta pela justiça, ele dá abrigo, dá aconchego, dá lugar, ouve, né? Se coloca como aliado, quer dizer, ele vem para ajudar a restaurar a justiça. É isso que Deus quer na nossa vida. Ele vai combater conosco quando nós tivermos a firme vontade de fazer o amor, a justiça acontecer em nosso meio. Ele vem justamente para isso, para restaurar na terra a justiça. Justiça do amor, da paz, do bem, da fraternidade, da concórdia. No Novo Testamento, nós temos Jesus, o grande e justo juiz, né? O grande rei universal, que veio trazer a justiça. Ele veio fazer com que a justiça seja instaurada na terra. Podemos olhar a paixão de Jesus, descrita por João, capítulos 18 e 19, toda a paixão. Quer pessoa que foi mais injustiçada do que Jesus? O amor que veio amar, Deus que veio ao encontro da nossa humanidade, foi julgado injustamente. Foi julgado injustamente. Né? Então, os poderes daquela época se corromperam e mataram o inocente. Mas a morte desse inocente trouxe para nós a vida. E outras tantas passagens, né, que nos falam da justiça, que Jesus ele não vai com a injustiça, né? Principalmente quando é feita com os mais pequeninos, né? Ele fala das crianças, deixar vir as minhas crianças, que dela é o reino dos céus, dos pequenos, dos pobres, né? Daqueles deixados às margens da sociedade, que foram ali colocados injustamente. Né? Não tem direito, não tem para quem apelar. Esses, na verdade, se apelam para quem? Para Deus. Porque Deus, sim, se coloca do lado desses. Né? E não vai adiantar, de forma alguma, querer calar o sangue derramado de Jesus. Não vai querer calar. Então vai predominar, sim, sempre, o amor de Deus. Mas basta a gente também querer. Se a gente não deixar que isso aconteça na nossa vida, nós não vamos ser uns propagadores da causa de Jesus, do amor de Jesus na terra, da sua justiça no meio de nós. Então, queridos irmãos, é isso que nós queremos rezar hoje com o Salmo. Pedir que ele reforce cada vez mais em nossa vida a fé e a confiança em Deus. Pedir que, de fato, aconteça uma sociedade justa, aquela que sonhamos. Rezar por aqueles que estão sendo perseguidos, né? Que correm riscos, que mesmo parece com problemas graves a sociedade, mas que nós vemos ali que Deus se encontra conosco, né? Que Deus está no meio de nós. Talvez tenhamos a sensação de que Deus muitas vezes está ausente desses problemas graves da sociedade, né? Mas não, nós precisamos ter fé e confiança de acreditar que Deus está ali com a gente. Ele permite que aconteçam essas coisas assim por causa da nossa liberdade humana, né? Mas Ele caminha conosco e isso nós temos que confiar e crer. Deus está conosco na caminhada da vida. Apegar nisso, apoiar nisso, apostar nisso. Deus é aliado nosso e por isso Ele caminha conosco fazendo a justiça acontecer. Que possa predominar em nossa vida esse sentimento de justiça. Que na minha vida, que nos meus dizeres, nos meus fazeres, sempre possa a minha vida compactuar com o bem, com o amor, com a justiça. Nunca possa eu ser causa de injustiça para ninguém. Sempre pagar com o bem tudo aquilo que fizermos uns para com os outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre vós, vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.